Boa noite, muito bem-vindos à nossa aula sobre Além da Ansiedade. Antes de começar a aula, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Estou vendo vários rostinhos aqui, a maioria que eu não conheço, então, a verdade é que eu não sei se vocês me conhecem. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho antes de começar a nossa aula, tá? Meu nome é Marcelo, eu, bem resumida a minha história, né? Então, desde 2006, eu sou professor da sabedoria espiritual da Cabala. Mas a pergunta é como é que eu caí nesse mundo da espiritualidade da Cabala, tá? E de forma resumida falando, lá atrás na minha vida, quando eu tinha 16, 17 anos, isso já fazem bastante tempo, hoje eu tenho 42 anos, eu não estava bem. Na época, 25 anos atrás, não era uma coisa de óbvio diagnóstico, não era uma coisa de fácil diagnóstico, mas eu estava, vamos dizer assim, eu estava vulnerável emocionalmente, com ansiedade, basicamente. O mundo foi dando volta, fui tentando um diagnóstico, até que um médico me diagnosticou, e na época tinha um remédio que minha mãe sugeriu: você tem certeza que você quer ir por esse caminho? De repente, a espiritualidade pode te ajudar. Resumindo a história, eu ingressei no estudo da Cabala e eu vi minha vida mudar muito, tá? Minha vida, a vida do meu irmão, a vida da minha família, e desde então eu mergulhei nessa sabedoria da Cabala, e eu sou fisioterapeuta, eu tinha uma loja de esportes de aventura e acabei largando tudo para poder fazer o que eu faço hoje, para poder passar isso para frente, uma vez que me ajudou muito. Eu vi na prática isso acontecendo. Então, desde 2006, eu dou aula da sabedoria espiritual da Cabala. No ano, no primeiro ano da pandemia, o ano de 2020, eu aproveitei que o mundo deu uma parada, vamos chamar assim, meio loucura, né, aquele ano, e eu aproveitei para estudar bastante de neurociência. E uma das coisas que eu achei incrível foi como a espiritualidade da Kabbalah e a neurociência, por caminhos diferentes, falam a mesma coisa, né? E eu unifiquei as duas na minha linguagem, na minha forma de fazer, e hoje em dia, nos meus cursos, além de muita sabedoria da Kabbalah, eu tenho muitas coisas que eu falo de neurociência, e por conta disso, hoje em dia, eu dou esses cursos, eu tenho a minha plataforma, eu atendo muitas empresas, como o Grupo Smart Fit, Bank of America, Heineken, entre outros grupos, sempre dando treinamento dentro do processo de saúde mental e emocional, né? Então, a minha ideia era compartilhar um pouquinho com vocês, né? Acho que, especialmente nesse ano, não sei exatamente por que exatamente, mas nesse último ano eu recebi bastante mensagem sobre pessoas me pedindo ajuda sobre ansiedade, e eu sempre indico um curso meu que já está gravado, mas diante de tanta procura, eu falei, deixa eu dar uma aula aberta para as pessoas entenderem mais o que elas têm de força interna, e depois, óbvio, se a pessoa tiver interesse em se aprofundar e querer realmente mais, tem aí cursos gravados. Eu tenho cursos gravados que qualquer um, desde que queira, pode se aprofundar, mas isso é um segundo momento, tá? Então, a ideia de hoje é falar sobre ansiedade e como, na prática, a gente pode aprender, entender e fazer de forma diferente algumas coisas na nossa vida, tá? Então, vamos começar assim, tá? Ansiedade, ou o combate à ansiedade, tem, vamos resumir, tem basicamente três pilares, tá? Que pode ajudar a gente no combate à ansiedade. Um deles é a alimentação, né? O que você come ou o que você deixa de comer, a forma como você come ou a forma que você deixa de comer. A segunda coisa é exercício, se você faz ou não exercício, ou como você faz exercício, a quantidade de exercício que você faz, né? E a terceira coisa é chamado espiritualidade. E já já vocês vão entender o porquê, né? Até tem uma sigla usada, né? E a sigla em português ficou mãe, né? Que é, né, até uma ironia, né? Pô, minha mãe é que mais me causa ansiedade, como pode ser mãe? Mas é só uma sigla, não é exatamente mãe, tá? Então, mãe é de movimento, alimentação e espiritualidade, tá? Essa é a sigla, tá? Então, tem nada a ver
com a sua mãe, mas nada é coincidência também, vai que tem, né? Então, mas vamos lá, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses três pilares e eu vou focar especialmente no pilar da espiritualidade, vocês vão entender já já o porquê, tá? Movimento, tá? De forma bem simples, pesquisas mostram que pessoas que dão menos do que 7.500 passos por dia, mais ou menos isso, elas estão com risco na sua saúde mental e emocional. Não quer dizer que elas estejam com depressão, ansiedade ou qualquer coisa, mas elas estão mais vulneráveis. Então, no mundo ideal, de 7.500 passos para cima. Ah, mas como é que eu conto passo? Eu não tenho relógio, não tenho sei lá o quê. Não tem problema. Se você faz um exercício, uma certa intensidade, preferencialmente todos os dias, seja caminhar, seja correr, seja alguma coisa, algum esporte, você vai chegar lá e está tudo bem, tá? Então, isso é a parte especialmente de movimento. Então, para as pessoas que vivem muito dentro de escritório, sentado muito tempo em frente ao computador, tudo bem, mas cuidado, tá? É uma coisa silenciosa que pode estar batendo na porta, pode ou não se manifestar, mas está mais vulnerável para a sua manifestação, tá? É isso. Então, isso sobre movimento. 2, alimentação. Quem aqui já ouviu falar da frase o seu intestino é o seu segundo cérebro, né? Você é o que você come, né? Essas frases assim. E, na verdade, não é exatamente isso, mas tem uma relação muito grande com isso. Por quê? Se a gente fala de neurônios, né, que estão presentes em todo o nosso corpo, em todo pedacinho do nosso corpo, a maior concentração de neurônios está na nossa cabeça, mas a segunda maior concentração de neurônios está no nosso intestino. Tá? Então, o que você come ou deixa de comer afeta muito, porque a comida tem relacionado com vai acionar os seus neurônios, e aí quando está inflamado, existe é, tem maior possibilidade, né, no processo inflamatório, de desregular o seu sistema imunológico, isso que significa desregula o seu sistema de neurotransmissores e fica mais vulnerável a possíveis também danos à sua saúde, tá? Então, quando a gente fala de alimentação, eu também não vou ficar aqui passando cardápio para ninguém, tá? Não é exatamente minha função, então minha sugestão depois vocês podem ir buscar na internet falando mais sobre alimentação, né, sobre intestino, alimentação, e o que seria uma dieta anti-inflamatória, tá? Mas algumas coisas para vocês saberem que são muito inflamatórias, tá? São açúcar número um, tá? Então, açúcar número um, número zero, né? Então, comeu açúcar, seu corpo está passando por um processo inflamatório, tá? Laticínios, de uma forma geral, leite, laticínios também geram um processo inflamatório, mas aí a partir daqui, tudo que você come e não come gera um natural processo inflamatório. Essas duas coisas que eu falei são os mais críticos, tá? Então, açúcar muito ruim e o excesso de laticínios ou tudo que tem leite pode gerar um processo inflamatório, tá? No mundo ideal, então, comer uma comida mais natural, não estou falando para você agora virar vegetariano ou vegano, nada disso, mas comer uma comida mais natural pode te ajudar nesse processo anti-inflamatório. Então, por exemplo, eu, Marcelo, tá? Mesmo eu sabendo tudo que eu sei, praticando bastante todos os dias, tem momentos que eu me sinto um pouquinho mais ansioso, sem desencadear uma crise, mas um pouquinho mais ansioso. Tem momentos que eu estou tranquilo. Quando eu sei que eu estou me sentindo um pouquinho mais ansioso, nesse momento eu já cuido um pouco mais da minha alimentação, porque eu sei que a alimentação pode não agregar no processo que eu estou passando. Então não precisa ser um tudo ou nada, mas se você se conhecer, pode te ajudar mais. Então, falar assim, nesse momento, melhor me proteger um pouquinho. Nesse momento, melhor. E aí são escolhas que você vai fazendo. Quanto mais você se conhece, vai ficar mais fácil você fazer as escolhas que você precisaria fazer. Tá? Então, isso do eixo alimentação, também não vou entrar muito profundo nisso, isso é o máximo que eu vou falar, eu quero focar numa parte bem específica, tá? Que é a parte da espiritualidade, vocês vão entender o porquê. Então, uma coisa muito incrível da humanidade, que apesar de às vezes não parecer, a humanidade tem o seu processo evolutivo, né? Tem o seu processo de descobertas e invenções que, de alguma forma, podem ajudar muita gente,
dependendo da forma como a gente utiliza das novas invenções e coisas que são criadas, tá? Então, em algum momento se falava muito do nível de inteligência de uma pessoa, né, do QI. Então, quanto a pessoa estudou, sabia, leu livros, sei lá, um monte de coisa, né? Esse é o QI de uma pessoa. Isso era muito valorizado até um certo momento e de alguma forma ainda é, mas menos, né? Em algum momento a humanidade foi um pouquinho para frente e falou: poxa, a gente tem que perceber um pouco das emoções, porque a forma como a pessoa está emocionalmente vai afetar na produtividade dela, vai afetar na criatividade dela, vai afetar em como ela está dentro de casa, vai afetar em como essa pessoa está no relacionamento, e todo o resto vai ser afetado por uma carga emocional. Tá? Como a pessoa joga um esporte, se ela performa melhor, se ela performa pior, está tudo relacionado, muito relacionado à parte emocional. Tá? Só que, incrivelmente falando, isso um pouquinho antes da pandemia, mas ficou mais conhecido pós-pandemia, mesmo assim é uma coisa que é muito pouco falado ainda, tá? Que é o seguinte: imagina que alguns de nós, 10 pessoas, aleatoriamente falando, passem por uma mesma situação. 10 pessoas estão andando na rua, passam por uma mesma situação. É comum e é normal que cada pessoa vai sentir o que está acontecendo de forma diferente. Tá? Não quer dizer que é o oposto, mas diferente. Uns vão se sentir mais ansiosos, outros vão se sentir mais preocupados, uns vão até sentir alegria, outros euforia. Tem várias emoções diferentes sentidas por pessoas diferentes dentro de um único acontecimento. E aí, a pesquisa passou assim: como pode ser? Porque a gente está falando de emoções, mas se acontece uma situação, uma única situação, e temos 10 emoções diferentes, tem alguma coisa além que a gente precisa ir. Então, as pesquisas elas foram numa direção muito incrível, né? Que hoje em dia é chamado de inteligência espiritual, tá? E não tem nenhuma relação direta com religião, apesar das pesquisas falarem que as pessoas têm uma crença num Deus, independente de qual seja, ou da forma que seja, ou da definição que seja, elas podem ter, tem a possibilidade, também não é uma garantia, tem uma possibilidade de ter uma inteligência espiritual maior. O que é esse tal de inteligência espiritual? Inteligência espiritual é a forma, e eu vou explicar um pouco mais profundo, mas é a forma como uma pessoa interpreta uma situação. Porque a forma como você interpreta uma situação, você sente, e quando você sente, vem as emoções, e quando vem as emoções, vem as reações, né? Algumas reações mais explosivas, outras as pessoas se fecham mais, cada um de uma forma diferente. Somos seres humanos diferentes, com bagagens diferentes, então é natural que a gente interaja diferente das mais diversas formas que a vida se apresenta para a gente. Tudo bem até aqui? Tá? Estão me acompanhando, né? Então, beleza. Então, dito isso, né, quando se fala de inteligência espiritual, a fórmula, e a gente vai um pouco mais profundo nisso que eu vou falar agora, a fórmula que é usada quando você fala de inteligência espiritual é isso aqui. Vou mostrar para vocês. Inteligência espiritual é inversamente proporcional ao tamanho do seu ego, tá? E aí eu vou explicar o que isso significa, tá? Então, a fórmula é isso aqui, ó. Inteligência, e a fórmula não é minha, não, tá? Eu só estou mostrando para vocês, só para deixar isso claro. Inteligência espiritual é inversamente proporcional ao tamanho do seu ego. Na prática, o que significa isso? Quanto maior o ego de uma pessoa, menor a sua inteligência espiritual. Quanto menor o ego de uma pessoa, maior a sua inteligência espiritual. Ou seja, quanto menor o ego de uma pessoa, melhor ela interpreta uma situação, e todo o resto é consequência, o que ela sente é consequência, e as ações são consequência. E quanto pior ela interpreta uma situação, pior ela fica, né? E aí existe até né, aí tem várias emoções que podem acontecer numa escala, né, de uma emoção simples até uma crise mais profunda e um gatilho talvez mais profunda de ansiedade, de depressão às vezes, dependendo do gatilho. E cada pessoa é uma pessoa, cada estágio que uma pessoa está é diferente, mas todos nós de alguma forma temos ego em maior ou menor escala, então todos nós, de alguma forma, estamos suscetíveis a não interpretar bem uma situação, o que deixaria a gente mais vulnerável emocionalmente falando. Certo? Beleza. Agora, quando eu falo sobre o ego, é uma coisa muito incrível, porque vem a pergunta, né? O que é o ego? Mas, Marcelo, o que é o ego, né? E tem a forma mais
óbvia que a maioria das pessoas olham o ego, que é, o ego é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que grita com todo mundo, aquela pessoa raivosa, aquela pessoa egoísta. E não deixa de ser, tá? Só que o ego é um pouco mais sutil que isso, e ele está mais presente na nossa vida do que muitas vezes a gente consegue perceber, tá? Então, como o ego funciona, tá? E alguns de vocês que já fizeram curso comigo, ou fazem, ou já estudaram, ou ainda estudam, já, se não viram exatamente esse exemplo, ouviram algo parecido com isso, tá? Mas para todo mundo que está chegando pela primeira vez, acho que é importante entender o que é de verdade o ego, já que ele é um fator que influencia a gente diariamente em tudo e qualquer coisa que a gente faz ou deixa de fazer. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, tá? Tenta imaginar uma situação, tá? Que eu vou colocar agora para você. A situação é o seguinte: você acabou de ganhar um presente. E esse presente, você é muito sortudo, muito abençoado, você acabou de ganhar um carro 0 quilômetros, carro dos seus sonhos, aquele carro que você tanto sonhou e tanto quis. Uau, ganhou o carro dos seus sonhos. Presente. Ganhou o carro dos seus sonhos. Ganhou o carro dos meus sonhos, que maravilha. E aí, vem feriado aí, né? E eles falam assim: poxa, vou aproveitar o feriado, já que eu tenho um carro novo, vou viajar. Viajar, pegar o carro, vou viajar. Vou nem trabalhar quarta-feira, já vou pegar o carro logo cedo e vou sair fora, né? Aproveitando que não trabalhou quarta, nem trabalha segunda, já emenda. Essas coisas que acontecem por aí, né? A pessoa pega o carro, convida alguém, fala, quer saber? E aí, vou dar um exemplo aleatório, não sei onde cada pessoa mora aqui, mas vamos supor que é uma pessoa que mora em São Paulo, tá? Eu moro em São Paulo, vamos supor que é uma pessoa que mora em São Paulo fala, quer saber? Tá frio pra caramba aqui, vou pegar o carro e não quero saber, vou dirigir até a Bahia. Então, eu quero saber, aproveitar que tá quente lá, vou dirigir até a Bahia. Tá bom. 24 horas dirigindo, sei lá. Então, pega o carro, talvez mais, não sei, tá? Pega o carro, se programa tudo, convida alguém, convida um amigo, parente, namorado, namorada, esposa, marido, enfim, e vai. Pega a estrada. Aí tá lá batendo papo, carro novo, cheiro de carro novo, curtindo o carro, tudo maravilha, somzinho gostoso e tal. E aí você tá lá batendo papo, você não se dá conta, e aí de repente acende a luzinha assim no painel do carro. Vai acabar a gasolina. Sabe aquela luzinha que você entra em pânico, aquela amarelinha assim? Ah, meu Deus, eu não acredito, programei tudo, carro, programei onde dormir, onde eu vou chegar, eu esqueci da gasolina, tô aqui me divertindo, esqueci da gasolina. Só calma, você é uma pessoa muito abençoada, não é? Então, na hora que você percebe que está acabando a gasolina, vem uma placa gigante assim na estrada. Último posto de gasolina nos próximos 300 quilômetros. Você assim, ai, cara, que eu sou muito abençoado, né? E aí, obviamente, você tira o seu carro da estrada e para no posto de gasolina. Não tem opção, seu carro está acabando na gasolina. Só que, para sua surpresa, o posto de gasolina tem dois postos, né? Nesse lugar tem dois postos. Você pode escolher a gasolina que você vai colocar no seu carro. Você vai no primeiro posto, qualquer um serve, né? Então, no primeiro posto está escrito assim: ó, aqui é gasolina, 1 litro, R$ 1. Assim, pô, 1 litro, R$ 1? Esse negócio aí tá estranho, né? Tipo, a gasolina hoje tá, sei lá, 6, 5 e quase 6, 6 e pouquinho, né? Esses R$ 6 aí, esse R$ 1 aí tá estranho. Deixa eu ir no posto de gasolina do lado. Aí você pega o seu carro, né? Tá do lado. Você vai do lado. Aí nesse posto de gasolina do lado tá escrito assim, ó, aqui é diferente. Aqui é 1 litro, R$ 10. Pô, muito caro. Só que você está com o seu carro, está na estrada, você precisa tomar uma decisão. Qual gasolina você coloca no seu carro? A de R$ 1 ou a de R$ 10? E aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês podem levantar a mão, assim ou assim, dependendo da gasolina que você colocaria no seu carro. Então podem levantar as mãos. Estou aqui olhando para vocês. R$ 1 ou R$ 10? Estou perguntando para vocês. Pode levantar a mão. Estou aqui olhando as mãozinhas. Pode levantar. 1 ou 10? Qual gasolina você coloca? Só estou vendo 10. Ninguém vai no 1? Todo mundo 10 que eu estou vendo aqui? Todo mundo 10. É isso, né? Tem alguém aqui que vai no 1? Alguém? Estou vendo ninguém no 1. Então tá bom. Eu também não iria no R$ 1, tá? Só para deixar esse papo. Então, assim, aí você pensa assim, tá bom. Só que agora eu vou dar uma informação, se alguém ainda estava na dúvida, eu vou dar uma informação que vocês não tinham. Tá? Eu estou afirmando agora
que a gasolina de R$ 1 é necessariamente adulterada. Água pura. Aí você fala assim, tá bom. Agora, se tinha dúvida, normalmente agora não tem mais dúvida, né? Porque, poxa, por que que eu vou botar algo no meu carro que eu sei que é só água? Eu vou parar ali na frente, meu carro vai quebrar. Não vou destruir meu carro, acabei de ganhar. Todo mundo concorda comigo? Faz sentido o que eu falei? Não falei nenhuma mágica, né? Coisa mais óbvia do mundo, né? Só que aí olha que interessante, né? Um carro, você ganhou, você está na estrada, você quer chegar lá na Bahia, né? E você vai para cuidar do seu carro, para cuidar da sua viagem, para chegar no seu destino. Você fala o quê? Vou botar gasolina de R$ 10. E não tem dúvida, vou botar gasolina de R$ 10. Aí vem minha pergunta para vocês. Já que não tem dúvida, e todo mundo aqui, não vi ninguém que colocou o número um aqui. Olha que tem várias telas aqui no meu Zoom. Não vi ninguém que botou o número um. Então, já que é tão óbvio assim, a minha pergunta para vocês é: quantas vezes, ao longo de um único dia, você se abastece de gasolina de R$ 1? Exemplo. Exemplo. Tá? Exemplo. Reclamar é bom ou ruim? Não precisa nem falar mais. Exemplo qualquer. Reclamar é bom ou ruim? Reclamar, gasolina de R$ 1 ou R$ 10? O que vocês acham? R$ 1 ou R$ 10 de reclamação. O que vocês acham? R$ 1. Quantas vezes você reclama por dia? Atenção, reclamar, às vezes não é só expressar, às vezes é aquela cara de bocas. Aquelas caras de bocas que as pessoas fazem. É um ato de reclamação, meio velado, mas continua sendo um ato de reclamação, né? Toda vez que você reclama, R$ 1. E olha só, você cuida do seu carro, hein? Mas você não está cuidando de você. Quantas vezes, ao longo do dia, você sabe que você não deveria comer certos alimentos ou certas coisas, mas come mesmo assim? R$ 1. Ah, vai. Só uma balinha, só um, sei lá, qualquer coisa que você não pode, qualquer um, né, de cada um com essas dietas, né? Você sabe, e olha só, não estou nem falando de coisa que você não sabe, falando das coisas que você já sabe que são ruins para você e você faz mesmo assim. Tá? Esquece o que você não sabe, só o que você sabe. Tá? Então, o que que acontece? Né? Muitas vezes ao longo do dia, a gente, muitas vezes conscientemente, estou nem falando inconsciente, conscientemente, sabendo, a gente escolhe a gasolina de R$ 1. Cada vez que a gente escolhe a gasolina de R$ 1, o que que a gente está fazendo com a gente mesmo? A gente está quebrando aos pouquinhos. A gente talvez seja uma quebra invisível, que não é igual de um carro, a gente está quebrando invisivelmente. E aí, às vezes eu ouço assim, e eu ouço isso muito, tá? Mais do que eu gostaria de ouvir, muito mais do que eu gostaria de ouvir. Marcelo, do nada eu fiquei ansioso. Desculpa, gente. Nunca é do nada, para começar. E dificilmente, não é impossível, mas dificilmente foi uma única situação. Pode ser que tenha tido uma situação final que foi o estopim, que foi o gatilho final. Beleza, concordo, tudo bem. Mas dificilmente, não é impossível, mas é difícil que seja uma situação que disparou toda a ansiedade. É muito difícil, não é impossível, tá? Ou seja, a gente vai ficando vulnerável, 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 vulnerável. Na maioria das vezes é uma construção, tá? Não é um momento, pode ser, mas na maioria das vezes é uma construção. Aí vem uma situação, a gente fica totalmente desequilibrado. Ainda culpa aquela situação específica. Poxa, e aí, se você culpa aquela situação específica, você não está nem consciente do quanto você é, de alguma forma, responsável pela sua saúde mental, emocional e todo o resto. O quanto, de alguma forma, suas escolhas te levaram ou te protegeram de chegar até lá. Então, uma das coisas que a gente vai precisar falar, e aí eu vou começar a aprofundar agora, é, espiritualmente falando, talvez até fisicamente, é muito imaturo da nossa parte, muito imaturo, muito cabeça infantil, vamos chamar assim, culpar uma situação pelas nossas ansiedades em maior ou menor escala. Porque se ela é uma união de atitudes feitas por mim, culpar uma única situação, poxa, é imaturidade. Sabe quando criança fica culpando o outro? Adulto também faz, tá? Mas estou falando de criança para facilitar. Né? Fica culpando o outro, é culpa do outro, culpa do outro. Culpa do outro. Ah, e eu não estou justificando aqui maluquice que umas pessoas fazem, tá? Não, não tem justificativa. Mas, gente, a sua saúde mental e emocional é sua responsabilidade.
é sua decisão. A vida é sua. Você que faz as escolhas de como você vai interagir com cada situação, certo? Então, e toda a ideia da gente aprender um pouquinho mais sobre o que eu vou falar agora, é a gente ganhar um pouco mais de autonomia, responsabilidade e, consequentemente, que a gente saia da aula de hoje, né, pelo menos minimamente falando, mais consciente de muitas atitudes que a gente pode passar a ter ou deixar de ter, né, para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. Porque uma coisa eu quero que fique claro, eu nem aprofundei ainda. Uma coisa eu quero que fique claro. Você é, mesmo que talvez não pareça a certos momentos, você é totalmente responsável pela sua vida. Então, se você é totalmente responsável, as suas escolhas de como você vai interagir com cada situação vai determinar o que você vai sentir ou deixar de sentir. Então, uma das frases que eu falo muito, e se vocês quiserem, acho que vale a pena anotar essa frase para você nunca mais esquecer, que é: nós não escolhemos o que vai ou não acontecer com a gente. Não é a gente que escolhe, mas a gente sim escolhe como a gente vai interagir com cada situação. E isso de verdade é o nosso livre-arbítrio. Eu posso planejar meu dia de amanhã, mas eu não posso determinar exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã. É óbvio que vai ter coisas que não vão sair do jeito que eu planejei. Quer dizer, na verdade, eu acho até saudável que não aconteça. Já vou falar sobre isso, né? Porque se tudo sair do meu jeito, provavelmente significa que eu sou uma pessoa mega controladora, que é um outro tipo de ego, né? Então, tá tudo bem que as coisas não aconteçam sempre do meu jeito. Acho que é saudável, né? Assim, pô, não estou certo sempre, eu não sei tudo. Então, que bom que nem tudo acontece do meu jeito. Acho que é a coisa mais óbvia do mundo. Mas, para muitas pessoas, situações que não acontecem do seu jeito ou do jeito que você programou viram o estopim exatamente da ansiedade ou das brigas que a gente acaba tendo na vida. E precisa ser diferente. Tá? Então, uma das coisas que a sabedoria da Cabala fala bastante é esse desenho aqui, tá? Que para quem já estudou já viu esse desenho. Para quem um dia for aprofundar, que eu super sugiro, vai entender. Eu falo disso aqui várias vezes, tá? Esse desenho, ele não é só um desenho, tá? É porque não são desenhos exatamente, não está nem tão bonitinho assim, mas enfim, esse desenho é o que a sabedoria da Cabala chama da árvore da vida, tá? Árvore da vida. O que seria a árvore da vida? Então, de acordo com a sabedoria da Cabala, a árvore da vida seria 10 dimensões, e cada uma dessas bolinhas representaria uma das dimensões. 10 dimensões que interagem entre si, onde cada uma delas é responsável por cada pedacinho da nossa vida. Tá? Hoje, eu vou dividir essa árvore da vida em dois, tá? Não vou específico em cada uma delas, não dá tempo, não vai conseguir aprofundar. Então, hoje, eu vou dividir essa árvore da vida em dois pedaços, tá? E você já vai entender o porquê. Então, eu vou fazer uma linha aqui, no meio da árvore da vida. E essa linha que eu fiz aqui, de acordo com a sabedoria da Cabala, é o que vai separar o seguinte: dessa linha para cima, é o que a Cabala chama do plano espiritual, ou do mundo espiritual. Já vou explicar melhor o que é isso. E dessa linha para baixo, essa única bolinha, essa única dimensão, seria o plano físico. O plano físico seria onde as coisas acontecem, onde as coisas se manifestam, onde as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Então, é onde a gente acaba tomando decisões, né? Que é aqui, onde as coisas acontecem. Coisa mais natural da vida. Desde o dia 1 de vida a gente fala sobre resultados, acontecimentos. Então, a maioria das vezes a gente está interagindo com o mundo aqui. Só que para as coisas acontecerem aqui, aqui é só uma manifestação de um processo. Um processo que muitas vezes acontece de forma invisível, um processo que muitas vezes acontece de forma inconsciente, mas acontece. Nada vem do nada. Você não arranja um emprego do nada. Você foi para a escola, você foi para a faculdade, ou não, enfim, em algum momento você caiu no emprego. Não foi do nada. Ninguém do nada entra no relacionamento. Ninguém de repente tem um filho. Ninguém de repente compra o carro. Tem todo um processo. Ninguém de repente fala assim, agora eu tenho um apartamento. Ninguém de repente faz uma viagem. Tem um mínimo de um planejamento, né? Talvez não muito longo, mas um mínimo de um planejamento.
Então, nada acontece de repente. Só que a forma como muitas vezes a gente interage com a vida está aqui, ó, só na manifestação ou no acontecimento. E aí parece boba a pergunta que eu vou fazer agora, mas ela tem um motivo, tá? Ela tem um motivo. Então, pergunta, tá? E não é bobeira, tá? A pergunta é séria. Eu sei que parece boba, mas a pergunta é séria, tá? O que vocês acham que veio primeiro no mundo? A pergunta ou a resposta? Não é séria a pergunta, tá? Eu sei que parece boba. O que veio primeiro no mundo? A pergunta ou a resposta? Tem uma pessoa que escreveu pergunta. Vocês podem escrever. Quem acha que a pergunta pode fazer o número um, quem acha que a resposta pode fazer o número dois, para facilitar também, com as mãozinhas. Muitas pessoas, estamos divididos aqui. No chat tem muita divisão. Eita! Vou esclarecer para vocês, tá? Pergunta versus resposta. Tá bom. Fazer uma outra pergunta para vocês, tá? O que veio primeiro no mundo? A solução ou o problema? Um é solução, dois é problema. O que veio primeiro no mundo? Um é solução, dois é o problema. Vamos dividir também. Tem que melhorar isso aí também. Então, deixa eu explicar, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. É a última pergunta que eu vou fazer, eu prometo, tá? Pergunta é, e não é bobeira, não tem pegadinha não, tá? Pergunta é séria. Quantos são 2 mais 2? Pode fazer com a mão se você quiser. Né? Ninguém tem dúvida disso, né? 2 mais 2 são 4. Coisa mais óbvia, né? Matemática e tal. Sei lá. De repente, em outro plano é diferente, mas matemática, 2 mais 2 são 4, né? Beleza, agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu fiz a pergunta para vocês, quantos são 2 mais 2? Mas vamos supor que eu não saiba a resposta. Eu não sei, eu fiz a pergunta porque eu não sei a resposta. O fato de eu não saber a resposta, significa que ela não existe? Ela já existe. Todo mundo concorda comigo? Em algum lugar, alguém tem uma resposta por aí. Não quer dizer que eu tenho acesso, não quer dizer que eu saiba, mas a resposta ela existe. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu falei? Aproveitar mais uma. Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Tá bom? Quem inventou a luz? A eletricidade. Mais específico, quem inventou a eletricidade? Quem inventou a luz? Alguém quer chutar? Thomas Edison. Deus. Esqueci o nome dele. Estou olhando o chat. É, criador, ela sempre existiu, né? Então vamos lá. Thomas Edison inventou a lâmpada, tá? E a lâmpada, a eletricidade sempre existiu, só que agora que vem a lâmpada, a gente consegue enxergar melhor o que sempre existiu. Todo mundo entendeu o que eu falei agora? E essa é a resposta para minhas perguntas anteriores. Então, de acordo com a Cabala, olha que loucura que eu estou falando. De acordo com a Cabala, de alguma maneira, tudo já existe, tudo já está aqui. Mas, dependendo da forma como a gente interage com a vida, a gente consegue acessar ou não. Então, o fato da gente não acessar ou não saber, não quer dizer que ela não existe. Então, de acordo com a sabedoria da Cabala, todas as respostas existem. Todas as soluções existem. De novo, o fato de eu não saber qual é a solução, o fato de eu não saber qual é a resposta, não quer dizer que ela não exista. Então, aí vem a pergunta óbvia. Então, tá bom, Marcelo, já que está tudo aí e tudo existe, poxa, como é que eu faço para acessar mais? Eu quero mais. Eu quero mais solução. Eu quero mais resposta. Eu quero mais na minha vida. Alguém? Alguém não quer mais da vida? Qualquer coisa boa? Todo mundo quer coisa boa da vida? Quer mais da vida? Né? Então, é coisa mais, ó, eu quero mais da vida. Então, já que está tudo aí, como é que eu faço para acessar mais? A palavra Kabbalah, em hebraico, é uma palavra em hebraico. A palavra Kabbalah significa receber. O propósito da sabedoria da Kabbalah, o propósito do estudo da sabedoria da Kabbalah, é permitir que a gente entenda algumas atitudes, ações e, entre outras coisas, que a gente pode fazer para receber mais daquilo que já existe em estado potencial, mas talvez ainda não tenha sido manifestado. Tá? Eu olho para a minha vida,
nem tudo se manifestou ainda na minha vida que eu quero. Mas com certeza eu olho para a minha trajetória e falo assim, poxa, tudo indica que eu estou no caminho certo, né? Tem dias que a gente erra e fala assim, essa rota não está legal, precisa mudar de rota. Tem dias que a gente é mais assertivo, como todo ser humano. O fato de eu ser professor não quer dizer que eu não tenha ego, muito pelo contrário, né? Tenho bastante. E por isso eu trabalho todos os dias para poder melhorar, para poder receber cada vez mais. Porque essa linha aqui, na sabedoria da Cabala, e incrivelmente falando, eu não vou ser tão profundo em tudo, tá? Mas, incrivelmente falando, o primeiro livro da sabedoria da Cabala foi escrito há 4.000 anos atrás, pelo patriarca Abraão. Se alguém já leu a Bíblia em algum momento, o Antigo Testamento, a Torá, já viu lá o nome do patriarca Abraão. Tá? O patriarca Abraão escreveu o primeiro livro de Cabala e ele já falava de 4.000 anos atrás. Falando de ontem, de neurociência, que é recente. 4.000 anos atrás ele fala, sabe o que separa você de tudo aqui? Ele usava outra palavra, ele usava o termo desejo de receber somente para si mesmo, que não deixa de ser o nosso ego, né? O imediatismo. Então, toda vez que a gente age de acordo com o nosso ego, essa linha aqui, tenta imaginar ela como uma cortina bem fininha. Então tem uma luz imensa, um sol muito brilhante, só que com várias cortinas fininhas. E cada vez que você ou eu, qualquer pessoa, age de acordo com o ego, cortininha, 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 cortininha. Por mais que seja uma cortina bem fininha, em algum momento, se você põe 100, 200, 1.000 cortininhas, vai ficar escuro. O fato de estar escuro não quer dizer que não tenha luz. A gente só precisa fazer o quê? Aprender a levantar essa cortina. Aprender a tirar essa cortina. Tu não entendeu o que eu estou falando? Então, pausa, tá? Antes de eu continuar aqui, pausa, tá? Olha que interessante. Então, a gente pega um caso muito, muito comum nos dias de hoje, chamado ansiedade. Ficou mais comum pelo menos de visibilidade e diagnóstico pós-pandemia, mas não quer dizer que não existisse antes. Já existia, já estava aí. Só que o pós-pandemia trouxe à tona a sua manifestação, tudo isso, né? Eu tentei trabalhar em muitas empresas, né? E explicava o projeto em empresas antes da pandemia, muitas vezes, e recebia 100% das vezes recebia a porta na cara, tá? Não é que 90%, não, 100% das vezes, tá? E, incrivelmente falando, pós-pandemia, maravilhosamente falando, hoje tem fila de espera, não posso atender todo mundo que está me procurando, que é uma beleza para mim, né, nesse sentido. Mas assim, poxa, aí a primeira pergunta que as pessoas falam assim, mas como é que você vivia antes da pandemia? Né? Tipo, você não tinha trabalho. E é verdade que nessa área empresarial realmente não tinha trabalho, né? Porque as empresas não entendiam a importância de cuidar dos seus colaboradores para. Hoje em dia já tem uma necessidade, nem consciência, tá? Porque eu nem acho que existe uma consciência, é uma necessidade, né? Então, vamos dar uma solução para essa necessidade. Aí chama lá o Marcelo é parte, não é único, não é parte dessa solução. Enfim, mas obviamente tudo depende de como a pessoa interage com a vida, né? Então, a sabedoria é uma coisa, os ensinamentos são uma coisa, mas se não praticar, não tem mágica, né? Quem aqui paga academia? Não falei quem vai, falei quem paga. E a segunda pergunta é: das pessoas que pagam a academia, quantas pessoas vão na academia? Né? Não é o mesmo número, certeza que não é o mesmo número. Certeza. Então, já estou falando para vocês. Hoje é uma aula assim aberta, e obviamente não dá para ir tão profundo quanto é sabedoria, quanto tem de sabedoria e ensinamento por aí que pode ajudar a gente, mas, de qualquer maneira, tipo assim, não adianta você pagar academia. E incrível, né? A pessoa começa a pagar, ela já se acha mais magrinha, né? Já se acha mais em forma, nada mudou ainda. Ela nem pisou lá, mas já está se sentindo melhor, né? Olha também como a cabeça é incrível. A cabeça tem esse negócio. Você decide que você vai começar e você já está sentindo um efeito positivo sem ter pisado na academia, né? Tem essas coisas que acontecem, que tem uma explicação neural para isso, mas eu não vou entrar lá. Eu não vou chegar nesse ponto de hoje, tá? Mas a nossa cabeça tem essas brechas que a mente dá para gente, que a forma como os neurônios foram criados. Mas aí pergunta para Deus por que isso, mas não importa. Tá? Então, voltando para a ansiedade, então, o que é o grande desafio, tá? Um dos grandes desafios da ansiedade.
E eu vou voltar ao que eu falei antes. Melhorar a nossa percepção sobre as situações. A gente tem que melhorar nossas percepções sobre a situação. Só que a minha percepção, o início da caminhada de uma melhor percepção é o início, não é o fim, é o início de uma caminhada de melhor percepção. E essa é a chave mestra, o segredinho da chave. Então, é o quanto você está colocando ou tirando cortinas na sua vida. Basicamente falando, quantas vezes você, por dia, você bota gasolina de R$ 1 na sua vida, ou quantas vezes por dia você coloca gasolina de R$ 10 na sua vida. Essa decisão, ela vai determinar muitas coisas que hoje parecem bobas, mas que vão acontecer na sua vida. Então, exemplos bobos, mas que acontecem bastante. Você precisa acordar, estou inventando o horário, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã. Aí o alarme toca e a primeira coisa que você faz é apertar o soneca. Quem é a galera do soneca aí? Todo mundo sabe o que é o soneca? O alarme soneca? Todo mundo sabe? Beleza. Vocês sabem quem inventou o soneca? Alguém sabe quem inventou o soneca? Vou falar para vocês, tá? O diabo. Não, brincadeira, só uma piada, tá? Não, porque isso pode ser, na verdade, porque, na verdade, só vai te colocar o modo soneca durante muitas horas do seu dia antes de começar o dia. Não tem nenhum benefício disso. Só que o sentimento é real. Não, esses 10 minutinhos a mais, 9 minutinhos a mais, para quem tem iPhone, nunca sei por que é 9 minutos, né? Mas esses 10 minutinhos a mais fazem total diferença no meu dia. Essa é a história que você contou para você. Neuralmente falando, neurologicamente falando, esquece. Isso aí é uma invenção que você contou para você e você aprendeu a ver assim. Mas se você tirar isso, vai ver muito melhor. Mas isso é uma coisa incrível do ser humano. A gente conta a história que a gente quiser e a gente acredita na história que a gente quer. E vive de acordo com ela, até dar ruim. Aí quando dá ruim, fala, ih, manipulei a informação. Bem-vindo. Somos seres humanos, é isso que a gente faz bastante na nossa vida. Manipula situações para viver de acordo com a vida que a gente quer viver. Olha o ego aí, é isso que o ego está fazendo. Só que cada vez que eu me abasteço de R$ 1, aquela cortina aumenta, minha percepção piora. Se a minha percepção piora, eu vou enxergar mais do que deveria o chamado, neurologicamente falando, neuralmente falando, eu vou interpretar uma situação chamada sobrevivência. Tá? O que significa isso? Tá? Tem muitas coisas, tá, que acontecem no nosso cérebro, tá? Mas deixa eu explicar uma coisinha rápida para vocês e vou voltar para a espiritualidade. Eu tenho um cérebro aqui na minha mão. Óbvio que é de brincadeira, né? Então, eu tenho um cérebro na minha mão, tá? Então, aqui é a parte, o córtex pré-frontal, tá? À frente do cérebro. Aqui a gente recebe as informações. Aqui, bem aqui na frente, tá? Quando a gente recebe aqui, em questão de milissegundos, o nosso cérebro, ele dispara neurônios, buscando informação no resto do cérebro, em lugares diferentes do cérebro, para tentar interpretar o que está acontecendo. Ou seja, tudo que você já passou na sua vida está armazenado na sua cabeça. Está aí, na sua vida, armazenado no seu cérebro. É tipo um Google. Muito melhor que o Google, mas está aí, tá? Todas as informações na sua cabeça. Beleza. Acontece uma coisa, você quer dar entendimento para o que está acontecendo, seu cérebro começa a buscar informações. O que será que está acontecendo? E aí ele acha um pedacinho de informação num canto, acha um pedacinho de informação no outro canto, tá? E aí junta tudo, né? Naturalmente, isso é em milissegundos, tá? Seu cérebro junta todas essas informações e fala, entendi o que está acontecendo. E baseado nesse, entendi o que está acontecendo, vem uma resposta neural, tá? E tem algumas, hoje eu vou dividir em duas principais respostas, tem outras, tá? Mas vou dividir em duas respostas, que é ou viver ou sobreviver. O que é viver versus sobreviver? Sobreviver. Perigo, meu Deus, e agora o que eu faço? Caramba. Né? Ou uma outra situação que é viver. Tô de boa, isso aqui está em paz, isso aqui está tranquilo, está maravilhoso. Tá. São dois opostos, tá? Vamos chamar assim. Viver ou sobreviver. Quando você interpreta uma situação como sobrevivência, neuralmente falando, o seu corpo libera para você uma coisa chamada cortisol, que também é conhecido como neurotransmissor do estresse, tá? Libera cortisol. Quando libera cortisol,
Isso vai primeiro para a parte neural, depois isso cai na corrente sanguínea, afeta o sistema imunológico, etc. Tá? Mas, quando libera cortisol, o que acontece com o nosso corpo? A boca fica seca, os olhos eles ficam mais focados, respiração ela fica mais curta, a frequência cardíaca fica mais rápida, tá? E, incrivelmente falando, a gente passa, da forma como o corpo responde, passa a ter mais força na ponta dos nossos membros, tá? Então, nas mãos e pernas. Eu sei que é um filme relativamente antigo que eu vou falar agora, mas se você já viu o filme Forrest Gump, para quem não viu, é um clássico. Sei que agora tem gente muito nova por aí que não viu esse filme ainda, mas é um clássico, onde o menininho, em algum momento, passa por uma situação de perigo e ele não podia correr e, de repente, ele sai correndo e nunca mais para, né? Enfim, resumindo o filme, né? E vai correr, né? Mas não conseguia correr. Então, isso, neuralmente falando, tem uma explicação. Não é exatamente assim, mas tem uma explicação. Isso é o cortisol. Então, eu acho que eu não consigo correr 10 quilômetros, mas talvez no momento de perigo você consiga correr 30, porque você não está pensando, você não está sentindo dor, você não está sentindo nada, porque você precisa sobreviver. Então, o cortisol tem várias coisas que acontecem no nosso corpo com cortisol, especialmente com o excesso dele, e aí é horrível, que a gente fica meio que descontrolado das nossas emoções, a gente perde o controle das nossas emoções. Então, o excesso de cortisol momentaneamente, quando é uma situação de sobrevivência, tá tudo bem. A gente precisa dele e tá tudo ótimo. Só que, se você parar para pensar direitinho, quantas situações na sua vida, tem pessoas, tem cenários e cenários, mas quantas situações na sua vida você vai passar por sobrevivência? Quantas? 10, 15, 20? Menos do que a gente acha, né? Real sobrevivência, menos. Só que acontece, olha que loucura. Quando uma pessoa, e eu vou dar um exemplo que acontece, tá? Talvez não seja o seu exemplo, mas acontece. A pessoa tem um filhinho, acabou de nascer, nenenzinho. Fofinho, nenenzinho, maravilhoso. Tá? Aí vem a sua sogra, na maior das boas vontades, e fala assim: Poxa, deixa eu te ajudar e tal. Vai na sua casa, quer ajudar você com o nenenzinho e tal. Só que ela tem mais experiência, sua sogra, porque já passou por isso antes, mas não quer dizer que sabe tudo, mas talvez acha que sabe, tá tudo bem. E ela fica lá, não, faz isso, faz aquilo, né? Meio intensa, assim, mas com a intenção boa de querer ajudar. Né? E aí, chega no final do dia, ela se despede e vai embora. Aí você fala assim, ainda bem que ela foi embora, não tá aguentando mais. Né? Aquela intensidade da sogra e tal. Aí passa 2 dias, ela liga, oi, tudo bem? Como você tá? Na verdade, ela não quer saber como você tá, ela quer saber como tá o neto dela, mas ela, por educação, pergunta como você tá, né? Como você tá? Aí você fala, tô bem, então. Aí ela fala, como tá meu netinho? Tá tudo bem. Que bom, eu tô indo para aí. Por você não ter tido uma experiência boa 2 dias antes, só dela falar assim, estou indo para aí, o que acontece com a sua interpretação? Aquele F bem grandão, ferrou, né? Ou outras palavras, né? Meu Deus, e agora? Já começa a liberar o cortisol antes de acontecer qualquer coisa. Porque se foi uma experiência ruim, muitas vezes você já volta para aquela experiência anteriormente vivida, vai ser ruim de novo. Aí isso acontece com o nosso cérebro? Na maioria das vezes, a gente está vivendo no momento passado, que é interpretando o que está acontecendo agora, mas o nosso cérebro, ele volta no passado sempre para interpretar o que está acontecendo agora. Então, muitas vezes a gente vive no momento passado, lá atrás, para interpretar o agora, querendo um futuro melhor. Aí vem a maluquice. A gente está vivendo no passado, querendo um futuro melhor, a gente esquece o momento presente, a gente está em lugar nenhum. Aí vem um desespero emocional, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E a consequência disso é cortisol, 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 que é a interpretação de sobrevivência, quando viu, já foi. Né? Outra situação que acontece muito, a pessoa está no trabalho, um dia o chefe chegou de cara feia. A chefe, o chefe, chegou de cara feia. Aí a pessoa coloca na cabeça dela, ih, vou ser demitido. A pessoa só está tendo um dia ruim, tem nada a ver com você. Só que só de você interpretar assim, você demitido, já começa. Não, então eu vou falar mal do amiguinho, vou ser egoísta, vou me fechar aqui, vou trabalhar mais, vou controlar a situação. Olha o ego. Já começa um cenário absurdo. Já começa a liberar cortisol
sem ter um verdadeiro ato de sobrevivência. Óbvio que trabalhar é importante, óbvio que o trabalho dá uma certa segurança, mas não tem essa segurança toda que as pessoas acham que tem, né? Essa estabilidade toda que as pessoas buscam. Tem vulnerabilidades e acontece. Mas não quer dizer que a cara feia significa que vai acontecer isso. É só uma interpretação sua sobre o acontecimento. Tá claro o que eu estou falando para vocês? Então, a nossa interpretação é o que vai determinar se você vai entrar no modo sobrevivência ou não. Entrou no modo sobrevivência, ou seja, interpretou uma situação como sobrevivência, não tem o que fazer. Vai liberar cortisol. Isso vai acontecer. Não é que você consegue recolher o cortisol. Já foi. Interpretou? Foi. E aí tem um tempo, dependendo da quantidade, que demora para a gente, entre aspas, não é essa exatamente a expressão, mas entre aspas, para a gente se desintoxicar da quantidade de cortisol que a gente fez. Então, o cortisol, quando a gente passa por uma situação de sobrevivência, ele não vem em dosezinhas homeopáticas pequenininhas. Porque se você interpretou para você sobreviver, cara, você precisa sobreviver. Então ele é jorrado no seu corpo, assim, é jorrado no seu corpo e vai, porque você precisa sobreviver. Isso é o que o cortisol faz, tudo bem? Agora tem um outro lado disso, que é o mais legal, que é o viver. Numa situação de viver, onde você se sente pertencente a uma situação, onde você recebe um carinho, onde tem um amor envolvido, onde você se sente protegido, todo o lado bom da história, né, que é chamado viver, né? Tô vivendo, tô de boa com a vida, tá agradável. Então, o lado viver libera uma coisa chamada, o amor, gratidão, tudo isso libera uma coisa chamada, entre outros possíveis neurotransmissores, um dos neurotransmissores é a ocitocina. Tá? A ocitocina, e eu vou focar nesses opostos, apesar de não ser só isso que acontece, mas eu vou focar nesses opostos. Tá? Então, a ocitocina, ela é o oposto, né? Então, estou vivendo, estou amando, né? Você vê pessoas sorrindo, você libera ocitocina para você. Você vê pessoas se abraçando, não é você que está abraçando, você vê pessoas se abraçando, você libera ocitocina. Você recebeu um elogio, você libera ocitocina no seu corpo. Você deu um elogio para alguém, você recebe ocitocina no seu corpo. Se vive num ambiente onde as pessoas são mais colaborativas, você libera ocitocina no seu corpo, tá? Então, muitas coisas positivas podem e possivelmente vão liberar ocitocina. Só que, diferente do cortisol, quando a ocitocina vem liberada no corpo, ela vem tipo uma torneirinha que está pingando, sabe? Então, enquanto o cortisol, não é nem justo, né? Mas, enfim, pergunta para Deus porque ele fez a gente assim. Então, cortisol jorrado no corpo, ocitocina pinguinho. Ping, 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 pinguinho, ping. Abraço, pinguinho. É, eu tô apaixonado, pinguinho. Recebi um abraço, recebi um elogio, pinguinho. Banho de pinguinho. Só que no mundo ideal, no qual a gente entende que não é toda a situação que a gente está sobrevivendo, o pinguinho dá conta. Agora, talvez no mundo onde as pessoas se sentem naturalmente estado de vulnerabilidade, perigo ou qualquer coisa, talvez a quantidade de ocitocina liberada hoje não dê mais conta comparada à quantidade de cortisol que a gente está liberando pela nossa própria interpretação. Não é nem pelo acontecimento, tá? Pela nossa interpretação. Olha o que o ego faz com a gente. Tá? Então, nessa bagunça toda, tá, que eu estou falando para vocês, né, um exemplo simples. Quem aqui já, acho que todo mundo, né? Já deu aquele chute no pé da cadeira, no pé da mesa, já? Descalço, já deu aquele chute, né? E aí, qual é a primeira coisa que você faz quando você dá esse chute gostoso no pé da mesa, pé da cadeira, pé do sofá? Xinga, grita, né? Xinga, grita, essas coisas que a gente faz, né? Xinga, tá? Aí, tá. Logo depois de xingar, o que você faz? Xinga mais um pouco, tá bom. Depois de xingar, o que você faz? Inconscientemente falando, a maioria das pessoas fazem o quê? Ah, bate o cotovelo, faz assim, pressiona. Pressiona. Você nem sabe por que você pressiona, mas você pressiona. E quando você pressiona, incrivelmente falando, você sente menos dor. Não é que a dor desapareceu, mas você sente menos dor. Sabe por quê? Porque o caminho neural da dor e da pressão é o mesmo. Só que, pergunta para Deus, tá? Só que
o caminho da pressão, a informação chega mais rápido do que a da dor. Então, quando você pressiona, não é que a dor não está lá, mas você sente primeiro a pressão do que a dor. Então, você tem a sensação que a dor não está lá, mas está lá. Se você parar de pressionar, a dor volta naquele momento. Então, fica pressionando um pouquinho, a dor vai diminuir. Quando você deixar de pressionar, você vai estar um pouco melhor. Mas está lá. Por que eu estou falando da pressão e da dor? Porque é a mesma coisa cortisol e ocitocina. É o mesmo caminho neural. Só que quando você precisa sobreviver, você não precisa viver. Então, qual caminho vai mais rápido? Ocitocina ou cortisol? Viver ou sobreviver? Sobreviver. Né? Tipo, imagina você está arrumando uma mesa de jantar linda e maravilhosa na sua casa, com florzinha bonitinha e tal. É só um exemplo que, se Deus quiser, não vai acontecer na vida de ninguém, tá? Só um exemplo qualquer. Aí entra um assaltante. Fala assim, calma aí, assaltante. Estou aqui terminando de colocar a mesa bonitinha, com florzinha. Esquece. Você vai entrar no modo sobrevivência, por motivos óbvios. Você não quer mais viver, você quer sobreviver? Motivos óbvios. Tá? Então, quando você. Só que tem, de novo, real sobrevivência e falso. A pessoa te olhar torto não é real sobrevivência. Você mandar mensagem para seu namorado, sua namorada, e ele ver e não te responder imediatamente, também não é sobrevivência. Não é. A pessoa te cobrar uma coisa, não é sobrevivência. Talvez precise mesmo. A pessoa ser um pouco mais ríspida com você um dia ou outro, acontece. Não é pessoal. Coisa acontece. Precisa falar assim, ih, ferrou, calma. Só que é mais difícil interpretar a situação de uma maneira boa se a gente não trabalha o nosso ego. Porque o nosso ego, ele é gatilho. Ele limita a nossa percepção. Ele limita a nossa visão. E impede, por conta da forma como a gente reage com a situação, ele impede que a gente receba mais da nossa própria vida. Então, se a gente não dá um passo para trás e fala, calma aí, que foi o que os estudos fizeram. Em vez de lidar com as emoções, ansiedade, amor, tal, calma. Vamos lidar com a interpretação. Isso se chama inteligência espiritual. Porque se você melhora a sua interpretação, naturalmente você melhora a sua emoção. Então, em vez de ficar focado nas emoções, vamos melhorar a nossa interpretação, que é consequência da forma como você trabalha o seu ego, que é consequência das escolhas que você faz ou não ao longo do seu dia. Então, de uma forma simples, apesar de ser super mais profundo do que eu estou falando, mas de uma forma simples para esse tempo que a gente tem junto só nesse momento, de uma forma simples falando, cada vez que você escolhe gasolina de R$ 1, lembra da gasolina de R$ 1? Cada vez que você escolhe a gasolina de R$ 1, você piora a sua percepção. Cada vez que você escolhe gasolina de R$ 10, você melhora a sua percepção. Então, uma das coisas que a Kabbalah fala bastante é, na vida, de uma forma em geral, você pode escolher por dois caminhos. Dois caminhos. O chamado, o curto, eu vou explicar os dois, tá? O curto caminho longo ou o longo caminho curto. Qual é a diferença dos dois caminhos? O curto caminho longo é aquele que você busca o prazer imediato das coisas, mas cada vez que você busca o prazer imediato, você se abastece dessa energia imediata e você prolonga o seu caminho para chegar em algum lugar. Porque o imediatismo, e eu vou dar um exemplo já já, ele vai te colocar só na gratificação temporária, imediata, instantânea, mas que dura pouco tempo. Enquanto o longo caminho curto é um caminho que exige mais esforço? Sim. Exige mais de você? Com certeza. Não estou mentindo para você, não. Mas quando você chegar no resultado, você vai falar assim: valeu a pena. Isso aqui é verdadeiro, não é mais coisa falsa. Exemplo. Tá? Existem pessoas que vivem a vida, e aí presta atenção, olha a quantidade, tenta imaginar a quantidade de cortisol que essa pessoa libera no próprio corpo toda vez que ela age assim. Tem pessoas que elas têm dificuldade com controle. Então querem controlar tudo e todos e todas as situações. Conhecem pessoas assim? Ou estou viajando da minha cabeça? Conhece pessoas assim, né? Que são controladoras. Né? Só que toda vez
que a pessoa quer criar um controle, ela quer pegar o quê? Tem que ser do meu jeito, prazer imediato. Aí vem uma coisa que eu comentei hoje mesmo na palestra com vocês. Quem diz que seu jeito é o melhor jeito? Só que ela controla, as coisas acontecem do jeito dela, só que aí o que acontece? O ato de controlar, ela precisa sempre estar controlando. Porque na hora que ela descontrolar, as pessoas vão fazer do jeito delas e ela vai ficar louca. E aí ela está sempre com a necessidade de controle. E a pessoa que está sempre com necessidade de controle tem uma necessidade de atenção exagerada, tem uma necessidade de ficar atento exagerada, cortisol. Né? Tem uma necessidade de achar que vai dar errado, exagerada, cortisol. E aí ela está, sem ela perceber, inconsciente, ficando mais vulnerável emocionalmente, mentalmente. O que naturalmente abaixa a produtividade, baixa a criatividade, piora a percepção e tudo o resto acaba sendo consequência. Certo? Ou imagina que você pede uma coisa para alguém. 3, 4, 5 dias a pessoa não faz. Fala, pô, a pessoa não fez isso, caramba. Aí você grita com a pessoa. Em 1 minuto a pessoa faz, tá? 15 minutos a pessoa faz o que não fez em 4 dias. Aí o que fica na sua cabeça? Tá vendo? Gritar funciona. Você acabou de ter a prova, gritar funciona. Acabou de acontecer com você, gritar funciona. Aí você fala, quer saber? Entra a semana seguinte, você pede mais uma coisa para essa mesma pessoa. Aí demora 1, 2, 3 dias. Você vai esperar o quinto dia para gritar com ela? Não vai. Você vai gritar no terceiro. Aí vai passar mais uma semana, você vai gritar no segundo dia. Vai passar mais uma semana, você vai gritar sempre. Aí daqui a pouco você é a pessoa que grita o tempo todo, você é o louco da parada. E aí o seu cortisol está lá em cima, você está desestruturado. Olha só. Então, presta atenção. Anota essa frase, por favor, que eu vou falar agora, ela é muito importante. Não sei quanto profundo eu vou conseguir entrar nela agora, mas enfim. Todo excesso esconde uma falta. Tudo que uma pessoa faz em excesso, ela está escondendo uma falta dela mesma. Só que é mais fácil não interagir com a própria falta e por isso eu ajo em excesso. Seja o excesso de gritar, o excesso de reclamar, ou o contrário, tá? Quem aqui, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, pessoas que têm dificuldade de dizer não e aceitam tudo o tempo todo, não diz não para nada, nunca. Também é um excesso. Não saber colocar limite também é uma forma de excesso. Por outro lado, mas também é uma forma de excesso. Por que você não coloca limite? Por que você não sabe se expressar? Por que você não sabe dizer não? Existe um ego que talvez agora não esteja exatamente consciente do porquê e onde está esse ego, o que é, mas existe um ego. E não querer identificar, ou não saber identificar, ou não saber interagir com ele, a gente parte para a atitude com ele. E aí a gente desestrutura a nossa própria vida. Então, toda a ideia da sabedoria da Cabala, que é receber mais, é a gente entender a dinâmica das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Existe uma parceria que nem sempre é tão óbvia e não é visível, que é corpo e alma, ou corpo e espírito, como cada pessoa preferir chamar. É uma parceria. É a parceria. Se você tem um carro, você tem a carroceria do carro e o motor. Se você só cuidar da carroceria, você vai ter um problema. Se você só cuidar do motor, você também vai ter um problema. Você precisa cuidar dos dois. E essa parceria, feita da melhor maneira possível, é o que vai dar origem à sua vida. Então, e aí qualquer pessoa pode discordar de mim e está tudo bem, não sou o dono da verdade. Mas, de todos esses anos estudando, de tudo que eu já li, de várias espiritualidades diferentes, inclusive, tudo que eu já li é: você veio para essa vida para evoluir a sua alma, o seu espírito. Eu nunca li em lugar nenhum: você veio para essa vida para evoluir o corpo. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Alguém já leu? Você veio para essa vida para evoluir o corpo? Mas é óbvio que para evoluir sua alma, o seu espírito, você precisa cuidar do corpo. Porque se seu corpo não estiver bem, você vai ter dificuldade de cuidar da sua parte interior, certo? Então, é uma parceria. Mas, se é real o que eu falei agora, o que significa? Olha que profundo isso, gente. O que significa? Que o corpo precisa, é importante cuidar dele, mas o corpo precisa servir a alma. Só que muitas vezes, ou o espírito, mas a forma como a gente interage muitas vezes, a gente pega a nossa existência e se a gente está vivo, né, tem aqui alma e espírito nesse momento, a gente faz a alma e o espírito trabalhar para o corpo. É o contrário.
essa dinâmica está ao contrário. Então, toda vez que a gente faz o corpo trabalhar para a alma, estamos bem. Gasolina de R$ 10, estamos tirando a cortina, estamos melhorando a percepção, estamos diminuindo o nosso risco de ansiedade. Ponto. Toda vez que a gente faz o contrário, que é o curto caminho longo, a gente está fortalecendo nosso corpo, fazendo a nossa existência fazer tudo de imediato, se afastando do que a gente veio fazer, criando um processo mais desafiador para a gente mesmo, e a gente está se ferrando sozinho na vida. É isso. Então, toda a minha vida é consequência das minhas escolhas. Então, se a gente entender a dinâmica da nossa alma e entender o quão profundo é nossa capacidade e quão necessário, não é só profundo, necessário usar o nosso livre-arbítrio, a gente vai estar mais vulnerável do que a gente acha que a gente está. E só por conta de escolhas. Então parece bobo o que eu estou falando. Mas se vocês precisam gravar uma coisa, ficar com vocês do que a gente está falando hoje, eu vou mais um pouquinho ainda, mas é R$ 1 versus R$ 10. Que é, qual gasolina você se alimenta ao longo do dia? R$ 1 ou R$ 10? Essa escolha é o ponto de partida para tudo que vai acontecer ou deixar de acontecer com você. Ponto. Ponto. Né? Porque às vezes algumas pessoas perguntam para mim, mas Marcelo, será que esse é o meu ego mesmo? Não, talvez seja mais profundo que isso, mas você só vai identificar o mais profundo se você passar por esse. Então começa fazendo aqui diferente. E ao longo da trajetória, você vai identificando coisas mais profundas e transformando. Como, por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês. Eu, não mais hoje em dia, mas em algum momento da minha vida, eu era o cara que eu não conseguia, era o meu desafio. Eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer não. Tinha dificuldade de colocar limite, dificuldade de dizer não. Então, em algum momento da minha vida, eu me senti abusado pelas pessoas ao meu redor. Só que, na verdade, as pessoas nem estavam agindo de má fé. Era eu que não sabia colocar o limite. Era eu que não sabia. Não tinha nada a ver com as pessoas. Só que o Marcelo parava a vida toda para fazer tudo para todo mundo e estava se ferrando sozinho. Era eu que estava me ferrando. Então, eu tive que aprender a dizer não. Só que quando eu comecei a aprender a dizer não, no primeiro não que eu dei, eu acho que quase eu morri. Nada aconteceu, mas eu quase morri. Mas externamente, a pessoa que recebeu o não ficou de boa. Eu quase morri, a pessoa estava de boa. Mas dizendo não, eu fui depois entender, e aí não veio ao caso agora, e eu explico isso em cursos, eu dou o exemplo mais completo. Eu fui descobrir o porquê que eu tinha dificuldade de dizer não. E aí ficou mais profundo. Mas para chegar lá, eu precisei primeiro aprender a dizer não. Para conseguir tirar uma camada, para conseguir chegar numa camada mais profunda. E é isso que a sabedoria da Cabala quer fazer com a gente. Então, para se libertar de ansiedade, não é só a ansiedade diretamente. Então, eu acho que nem é uma batalha direta com a ansiedade. Porque se a gente entende tudo que hoje tem estudo e é comprovado se a gente for, entre aspas, pela porta dos fundos, que significa aumentar o nosso nível de ocitocina, aumentar o nosso nível de gratidão, de pertencimento, de alegria, de carinho, de amorosidade. Se a gente aumentar o nosso nível de fazer escolhas de dentro para fora, gasolina de R$ 10, a nossa vida já vai começar a mudar. Parece bobo o que eu estou falando, mas vai começar a mudar. Seu cortisol vai começar a diminuir, sua interpretação vai melhorar e vira uma espiral positiva. A gente vai errar algumas vezes, mas vira uma espiral positiva. Então, para a gente de verdade se ver livre da ansiedade, de verdade combater a ansiedade, a gente precisa entender esse caminho que todos nós temos. Nascemos com ego e tem um porquê e tem um propósito para isso. Então, a sabedoria da Cabala fala o seguinte: olha, você não veio nesse mundo à toa, não, hein? Você veio com um propósito. E nesse propósito, para a gente até encontrar ele, precisa das escolhas. O que eu faço ou deixo de fazer, tá? Antes de eu ir para a parte final, e aí uma parte um pouco mais prática de exercícios que você poderia fazer, né, que são a parte das soluções. Não, nenhuma delas é imediata, mas o que você poderia fazer ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, além do que a gente já falou, para melhorar seu nível de ocitocina e todo o resto, tá? Então, antes de chegar a essa parte, eu quero falar uma coisinha para vocês, só um parênteses rápido, tá? Então, nesse momento tem aqui, ó, quase 155, 154 pessoas ao vivo junto comigo. Ah, eu devo ser uma delas, né? Então, menos um.
Enfim, 155 pessoas ao vivo. Tá? Eu não sei quantos de vocês, alguns rostinhos são conhecidos, outros não. Eu não sei quantos de vocês já estudaram a sabedoria da Cabala. Tá? E ó, até se você quiser escrever se você já estudou e como está sendo, como foi para você, fica à vontade de escrever. E até, quem sabe, outras pessoas olham o seu comentário e gostam, tá? Mas, para mim, foi transformador, né? E eu vejo para muitos dos meus alunos também o quanto é transformador. Tá? Então, o que que eu fiz para vocês, até para vocês saberem, tá? E aí, de novo, vou para a parte final já já, mas só para dar um aviso e um incentivo, na verdade, tá? Então, eu tenho um curso já gravado, tá? Chamado Cabala para Iniciantes, o propósito da vida, tá? Esse curso são 15 aulas, tá? A duração do curso são mais ou menos 8 horas, tá? De curso, cada aula tem mais ou menos 30 minutos de duração de aula. Está gravado esse curso, editado, bonitinho, gravado, etc. Tá? Então, fica meu desejo e minha sugestão, meu desejo mesmo, é sincero meu desejo, tá? Que você adquira esse curso e você faça esse curso, tá? Só para ser um pouquinho mais específico, antes de ir para algumas soluções, tá? Da ansiedade que a gente está falando, esse curso, ele tem um valor de investimento de R$ 399,90, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 40, 12 vezes de R$ 39,90, tá? E para incentivar vocês, para quem ainda não fez o curso, eu vou deixar aqui um incentivo, que é para quem, já já eu vou mandar no grupo do WhatsApp o link, tá? Mas quem fizer a inscrição hoje ainda, ou adquirir o curso hoje ainda, vai ganhar outros 2 cursos de presente, tá? Estou incentivando, tá? Que é um curso sobre ansiedade mais completo, tá? E um curso sobre relacionamentos, tá? Então, a fórmula do relacionamento e um curso sobre ansiedade, tá? Então, tem um bônus aí que, enfim, faz o preço do curso cair pela metade, enfim, é um bônus que quase o dobro do preço do curso, tá? Então, fica a minha sugestão, se você ainda não estudou, que você adquira o curso e aproveite, tá? E se você em algum momento estudou e parou de estudar, vou puxar a sua orelha, porque você sabe o quanto é importante continuar estudando, tá? Para a sua vida continuar melhorando, tá? Então, essa é meu desejo, minha sugestão para vocês. Daqui a pouco eu coloco lá o link e é isso, tá? Bom, vamos lá, tá? Para a parte das soluções, tá? Uma das coisas que eu falei bastante é sobre ocitocina, né? Ou seja, melhorar, né, o nosso nível de ocitocina, tá? E isso, né, quanto maior a ocitocina, não é que cortisol não vai ser lançado no corpo, mas quanto maior a gente mantém, ou quanto mais alto a gente mantém o nível de ocitocina, menos o cortisol ele vai fazer efeito nas dosagens que são o falso momento de sobrevivência, tá? Quando é verdadeiro, não se preocupa, você vai produzir cortisol suficiente para interagir com a situação. Mas a falsa sobrevivência, se a gente mantém a ocitocina lá em cima, ajuda a gente, tá? Porque não é qualquer quantidade de cortisol que vai te desestabilizar, tá? Então, em vez de lidar, passo um, tá? Em vez de lidar com cortisol, né? Não posso mais liberar cortisol, tal, que é um processo de mudança de interpretação do acontecimento e que passa pelo estudo, eu não sei outro caminho a não ser passar pelo estudo. O outro caminho é aumentar nossas doses de ocitocina. Não é o ideal, mas ajuda, tá? Como a gente aumenta a nossa dose de ocitocina? Simples. E parece bobo, mas é simples, tá? Abraçar mais, beijar mais, agradecer mais, tá? Então, uma das escolhas que a gente mais tem na vida e são super importantes é os ambientes que a gente deseja frequentar, né? Os lugares, os ambientes, né? Então, cuidado com os ambientes que você escolhe, né? Nem todos eles vale a pena o seu esforço e a sua vivência, porque estão mais te tirando a sua paciência e mais te ferindo do que exatamente o contrário, tá? Do que exatamente ajudando a crescer. Então, aumente o seu nível de ocitocina. Beije, abrace, agradeça. Tudo que envolve o lado positivo da vida, naturalmente, vai te ajudar, tá? Isso é um. Tá? Dois, tá? O nosso cérebro,
ele é incrível, mas ele também é burro. Tá? Presta atenção por quê, tá? Ele é incrível, mas ele é burro, tá? Por exemplo, se eu falar para você, né, eu vou fazer rapidinho, mas se eu falasse para você, fecha os olhos, imagina agora você na sua casa preparando uma salada e tal, pega um limão e chupa o limão. Só imaginação, tá? A maioria das pessoas ia fazer careta, ou alguma, mesmo não estando com o limão na mão. Ou seja, mesmo não estando com o limão na mão, só o ato de você imaginar uma situação para o seu cérebro é verdadeiro. Ou seja, o seu cérebro e o meu cérebro não sabe diferenciar o que é verdade do que é ilusão, do que é imaginação. Então, tudo que você imagina, seu cérebro está falando assim, é verdade, é verdade. Olha o problema se a gente não mudar a nossa forma de interpretar situações. Os monstrinhos continuam, começa a pensar coisa negativa e já foi, tá? Olha a importância do estudo, tá? Então, de novo, faz o curso, mas vamos lá, tá? Então, por exemplo, uma das coisas bobas, mas é interessante, uma das pesquisas que tem é que se você sorrir, certo? Se você sorrir, você está liberando ocitocina, porque seu corpo está fazendo, estou sorrindo, está sendo bom para mim, né? Só que assim, nem sempre a gente tem vontade de sorrir. Acho que, né? Na verdade, tem vezes que tem vontade de matar alguém. Não, tipo assim, aqueles momentos assim, né? Quero te matar. Tá, mas olha só, o seu cérebro não sabe se é real ou se não é. Tá? Então, uma das coisas que é interessante se fazer, tá vendo esse tipo de canetão aqui? Esse tipo de canetão? Tá? Se vo... olha que loucura, tá? Se você fizer assim, ó, uhum, isso é sério, tá? Se você fizer isso, a mesma musculatura que você sorri está sendo usada para segurar o canetão. O seu cérebro não sabe diferenciar se é verdade ou mentira. Então, se você faz isso, além de ser ridículo e você começar a achar engraçado e começar a rir provavelmente, tá? Além disso, você fazer isso, a musculatura acionada já vai mandar mensagem para o cérebro, estou sorrindo. Seu cérebro já começa a produzir ocitocina. Então, parece bobeira, mas eu acho que todo mundo deveria andar com um canetão desse na bolsa. E toda vez que você quer matar alguém, você pode botar ele na boca. Falei, é sério, não é brincadeira não, tá? É sério, tá? Você pode fazer isso, tá? Pesquisas mostram que isso começa a fazer efeito a partir de 1 minuto, mas os melhores efeitos são encontrados com 3 minutos, tá? Então, se conseguir ficar 3 minutos, não é nem tanto tempo assim, né? Pode fazer 3 minutinhos, 3, 4 minutos, tá? Já é bom, tá? Então, canetão, beleza, tá? Outra coisa que você pode fazer se você conseguir, mas aí nem sempre a gente consegue controlar pensamentos, se você conseguir, em momentos que se sente mais vulnerável emocionalmente, fechar os olhos e imaginar momentos incríveis da sua vida, uma viagem que você fez, um momento que foi muito gostoso para você, uma viagem, um namorado, namorada, uma coisa, uma conquista, uma viagem, sei lá, qualquer coisa que você fez, só de você fechar os olhos e imaginar esse momento bom, seu cérebro já volta para esse momento. E só o fato de voltar para lá já começa a liberar a ocitocina. Então, se o presente está desafiador, isso, o passado é bom. Então, a mente pode levar você para lá, desde que você feche os olhos e leve você mesmo para lá. Então, use preferencialmente quando você conseguir, né? Isso é treino, tá? Tudo é treino. Use preferencialmente sua visão de forma positiva, sua imaginação de forma positiva. Isso vai te ajudar no seu processo. De novo, tudo que eu estou falando, pelo menos a minha experiência de muitos alunos que eu tenho, se você estudar, é muito mais profundo. Tá? Óbvio, os exercícios já vão funcionar, mas com estudo leva eles para uma potência completamente diferente. Tá? E por último, bom, uma outra coisa ainda, é meditação. Não sei aqui quem pratica meditação barra respiração, mas fica a minha sugestão. Ah, Marcelo, não consigo meditar, não consigo respirar, tá? Eu também não consegui. Então é treino. Então tem vários aplicativos aí gratuitos de meditação, respiração. Você pode fazer download de algum deles
seja o Calmo, seja o Insight Timer. Eu vou escrever para vocês lá no grupo depois algumas sugestões. Vocês podem fazer download, né? Sempre a parte gratuita e a parte paga. Começa com gratuito, se for bom para você, faz o pagamento e está tudo bem. Tá? Então, meditação. E por último, tá? Tem o ato de gratidão, tá? Que parece uma palavra meio clichê muitas vezes, né? Mas a gratidão ela é importante, né? E especialmente falando, no amanhecer, a gente já produz uma dose natural de cortisol, necessária porque isso dá um foco, dá uma atenção. Então, tem uma parte natural que a gente já produz de manhã e que é saudável, a parte que a gente produz naturalmente, tá? Por isso que pessoas muito ansiosas ou já ansiosas acordam já com o coração palpitando, porque o corpo produz mais quando amanhece, tá? Mas a gratidão pode ajudar. Então, uma coisa que não ajuda é pegar o celular logo quando você amanhece, tá? Então, já fica a dica de não tocar no celular preferencialmente nos primeiros 5 minutos do seu dia, tá? 5 minutos, tá? Mas, enfim, cada um é cada um. Mas uma das coisas que você pode fazer é abrir os olhos ou acordou, mesmo na cama, agradece a vida. Agradece que você está ali, porque não é óbvio, né, que a gente vai acordar amanhã. Tipo assim, na verdade é zero óbvio, né? Quantas pessoas vão dormir e não acordam no dia seguinte? Tá? E, enfim, muitas pessoas. Tá? Então, assim, o fato de você acordar já é o fato por si só de você agradecer a vida. Não estou falando, não tô nem falando assim, agradecer que você tem uma casa, que você tem isso, que tem aquilo, lá, que já é incrível, mas agradece que você está vivo. Agradece por mais um dia, agradece que você abriu os olhos, agradece que você está ali por mais um dia. Então, se você usar esses primeiros 5 minutos do dia para agradecer, eu tenho certeza que seu dia vai ser diferente. Porque você já regula a produção de cortisol no primeiro momento do dia. Isso vai te ajudar. E, de novo, óbvio que com o estudo, por exemplo, da Kabbalah, isso vai te ajudar demais a acordar em estado de gratidão, tá? Tudo é exercício, gente. Nada é imediato. Tudo é uma construção, tá? De o que você faz, do como você acorda, do como você reza, do como você medita, do como você agradece. Cada um encontra a sua fórmula e o seu jeito. Não acho que existe um único jeito, mas você precisa encontrar o seu. Então, pequenas ferramentas e práticas que eu dei agora podem te dar mais autonomia sobre a sua própria vida. Então, é o curso em si que eu tenho certeza que vai levar essas ferramentas para um outro nível. Além do curso em si, tem o canetão, lembra? Canetão na boca, assim. Tá? As várias formas que você pode liberar a ocitocina ao longo do dia, né? Que é abraço, carinho, elogio e etc. Tá? Gratidão. Tá? E lembra de fazer escolhas ao longo do dia de R$ 10. Nem sempre vai ser fácil, mas escolha R$ 10. Vai exigir um pouco mais de esforço, vai ser um pouco mais desafiador, mas aos pouquinhos vai te levar para um lugar melhor. Tá? Não é tudo ou nada, é passinho de formiguinha, mas cada passinho a gente vai melhorando a nossa vida. E a gente vai num trajeto que é mais rápido do que vocês imaginam, mas talvez é mais demorado do que a gente gostaria. Vai libertar a gente de qualquer crise de ansiedade. Mas é prática, é exercício e passa por um certo esforço. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Antes de vocês desligarem, eu queria fazer uma última coisa com vocês, que era, se possível, para quem puder, abrir sua câmerazinha. Aliás, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever a pergunta aqui e já já eu leio, já já eu respondo, tá? Se tiver, mas eu queria tirar uma foto da gente. Então, se você puder, vai para o Instagram, hein? Então, se você puder ligar sua câmera, eu agradeço, tá? Você não sabe, tem várias telas, tá? Então, como você não sabe em que tela você está, fica com um sorriso no rosto até eu falar, pronto, tá? Para ficar bonito na foto. Então, vamos lá. Então, aí, tá. Sorriso, hein? Tem várias telas. Mantenha o sorriso. Então, aí. Quem está com a tela desligada vai ligando. Estou chegando em você. Aí, tô chegando. É isso. Bom, gente, muito obrigado.
Quem for postar alguma coisa que tirou foto durante eu falando aula, qualquer coisa no Instagram, só me lembra de me marcar, tá tudo bem, tá? Só me marca, tá? E vai ser um prazer também, tá? Muito obrigado por essa hora e meia. Acho que a gente está junto, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ou não. E é isso, gente. Não tem pergunta. Então, muito obrigado. Vou mandar mensagem lá no grupo. Lembra da oportunidade de hoje, tá? Do curso e vem com bônus. Então, sugestão, aproveitem. E eu espero ver vocês em breve no curso e de outras maneiras, no Instagram de vez em quando. Mas lembra, a sua vida está na sua mão, tá? Então, suas escolhas é o que de verdade vão fazer diferença na sua vida. Beijos, abraços, ótima semana pra gente. Que a gente tenha uma semana linda, maravilhosa e bastante iluminada. Beijo, gente. Obrigado.